A autora, como ela não é uma acadêmica, ela não apresenta realmente esse contexto. No entanto, a partir do estilo que ela tem, né, de contar uma história integral, ela fala da geografia, do que era a região do Maicá naquela época, e que é importante para nós hoje, ao andar pela Santa Licruaúna, observar como aquela região se transformou, né? Ela dá várias dicas para você entender o passado da nossa região. Não é realmente uma coisa da minha memória, o meu pai, eu vim daqui, não é algo, não é a história dela. É por isso que eu volto a dizer, é a história social da Amazônia. As mulheres que passam por esse livro aqui não são só as mulheres da família da Dona Maria Odila. As mulheres da Amazônia vão se reconhecer aqui. Dizer assim, um ponto que eu gostei mais, um ponto que eu me emocionei mais, é difícil, porque toda obra, ao meu ver, é fabulosa, tanto do ponto de vista estético, né, quanto do ponto de vista realmente histórico e até mesmo sentimental. Mas eu posso escolher um ponto que me chamou a atenção mais ainda, que me emocionou mais que todos os outros. É um capítulo que fala sobre minha mãe se foi de repente, ou algo assim, que faz a narrativa do falecimento da minha avó. Eu fiquei muito emocionada em saber como foi que se procedeu a morte dela, como foi que ela foi para o hospital, porque a titia ela narra isso de uma forma muito realista. Ela narra com veemência de detalhes, perfeição, sem emitir deixar de lado nenhum detalhe da narrativa dela. Então eu gostei muito como ela fez essa narrativa. Eu gostei de ficar sabendo como foi que aconteceu a morte da minha avó, né? E senti que ali estavam representadas as mães, o sentimento de mãe, o sentimento de filho que perde a mãe. Então naquele momento, quando ela narra essa parte, eu me coloquei no lugar dela, não é? Me coloquei no lugar dela, como seria quando eu perdesse a minha mãe. Eu me sinto feliz. Me sinto feliz e orgulhosa da minha irmã. Eu não sabia que ela tinha assim, um talento grande para escrever. Coisa que particularmente eu não tenho, né? E eu desejo que ela tenha muitos anos de vida para continuar essa obra, e outras obras que virão, outros pensamentos que ela tem, porque ela tem muito assunto para contar na vida dela. Eu acho que uma das coisas mais interessantes desse livro é o relato de uma criança que aos 12 anos é desafiada a ajudar a criar os seus irmãos com um pai idoso, né, e já doente, numa região rural de Santarém, com todas as dificuldades que isso acarretava nos anos 40, né, aqui no nosso município. Que algo que chama a atenção da gente é um traço muito forte da dignidade das mães do interior da Amazônia. Mães pobres, que não tiveram acesso a estudo, que não têm dinheiro, mas a forma como elas defendem os seus filhos. Eu disse que é como uma onça defendendo a sua cria. É essa ideia que a Dona Maria Odila e o esposo dela passam, né? A briga dela era para não dar os filhos, aliás, ao contrário, os irmãos dela, a vontade dos pais era que essas crianças não fossem dadas para ser criados de famílias ricas, né? E ainda hoje é o valor que perpassa em muitas mães do interior da Amazônia, que eles querem o melhor dos filhos deles. E só em último caso é que uma mãe aceita entregar uma filha, um filho seu, para morar na cidade, numa casa de família, para estudar, porque a gente sabe que isso em grande parte é balela, né? Na verdade, essas pessoas vão trabalhar muito mais do que os filhos da família. E a Dona Maria Odila se coloca contra isso, como a grande parte das mães do interior da Amazônia. Olha, a tia, ela é muito realista, não é? Então ela
trabalha riqueza de detalhes. Nós poderíamos dizer que a obra dela lembra Inglês de Souza, né? Pelos detalhes, pelo realismo, mas também lembra um outro autor, lembra o autor que escreveu o Cortiço, a Luiz Azevedo, né? A riqueza de detalhes, a pobreza sendo descrita de uma forma realista, né? Então eu remeteria assim, eu faria esse diálogo, né? Traçaria um parâmetro entre a obra que ela escreveu com essas obras que eu já li, as obras de Inglês de Souza, a Luiz Azevedo, pelo realismo existente na obra. Ela acaba, a partir dos 12 anos, a não existir mais, né? É a busca da responsabilidade, de cuidar dos irmãos, de evitar que as meninas da família viessem a trabalhar nas casas, nas cidades, que era uma rota muito frequente para as meninas do campo. E ela se esforçou muito para que isso não acontecesse, mas, obrigada por um juiz, ela teve, em algum momento, que colocar as meninas, pelo menos uma delas, no orfanato, né? A justiça entendia que no orfanato essa menina estaria mais protegida. Nós estamos hoje, dia da raça, né? Dia 5 de setembro. Aqui ao lado, os estudantes estão desfilando no estilo militaresco de ser a pátria, Semana da Pátria. E nós temos aqui o lançamento de um livro que faz parte da pátria. Aqui estão os filhos da pátria, aqui está a memória da pátria, aqui está o povo que faz parte da pátria amazônica. Inglês de Souza, eu sou fãzão dele, deixou pra gente obras que são fundamentais para a gente compreender aquele contexto do século XIX. Aqui está uma Inglês de Souza que não veio da elite, mas que também nos lega uma obra fundamental para compreender o século passado e nós, né, esse início do século XXI. Que ela passou por muitos momentos difíceis da vida. E é o desejo que ela tem de expor essa história que aconteceu na nossa vida. Ela é uma guerreira, na verdade, porque ela ficou muito criança, responsável, né, pelos irmãos. Lugar distante, a cidade ainda era muito pequena. E eu acho que tudo isso aí passa na mente dela para que ela se sinta assim, motivada, né, para escrever o livro. Mostra a interrupção de uma infância, né, para assumir uma responsabilidade muito grande. E essas responsabilidades muito grandes, ela continua a ser desafiada, como, por exemplo, se tornar parteira, sem nunca ter feito um parto, né? Apenas observando como as parteiras tradicionais faziam seus partos, né? E assim ela, como eles diziam, as parteiras, né, pegou 19 crianças. Então esta capacidade de superar, né, situações trágicas na família, né, e na sua comunidade, e responder com altivez, né, e superar, né, como ela superou, ela formou praticamente todos os seus filhos com cursos de nível superior, né, trabalhando, seja como lavradora, pescadora, né, parteira, costureira, né, ela atingiu o seu objetivo. Então eu creio que é uma história de alguém que consegue vencer grandes adversidades e se tornar vitoriosa. Os verdadeiros heróis da Amazônia estão aqui, são os personagens desse livro. A própria Maria Odila é uma delas, mas o pai dela, o avô e as pessoas que estão aqui nesse livro. Eu sugiro que vocês leiam, é fundamental para compreender a história social da Amazônia, a leitura desse livro.